um fio condutor que não é ideológico, é financeiro, né, Dani? Entra até naquela lógica que sempre falam do follow the money aqui nesse caso. Queria te ouvir também sobre essa operação de hoje. Natália, sabe o que eu acho importante explicar para quem está em casa? Não é emenda do orçamento secreto, tá? Não é isso. Tem investigação de emenda do orçamento secreto. Eu trouxe uma reportagem detalhando, no início dessa semana, né? 3 deputados do PL, 2 do PL do Maranhão e 1 do PL do Sergipe, serão os primeiros a serem julgados por desvio milionário de emendas do orçamento secreto no ano que vem, em março. Procure lá na coluna, Josimar Maranhãozinho, mais UOL, mais Dani Lima, você vai encontrar facilmente o conteúdo. É um inquérito muito bem construído pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, virou uma ação penal, o ministro Cristiano Zanin concluiu a tramitação, pediu pauta, vai em março do ano que vem. Emendas do orçamento secreto, beleza, guarda numa caixinha que aqui vai dar pau em todo mundo, como diz o Sakamoto, porque se refastelaram nas emendas do orçamento secreto parlamentares da direita à esquerda, real oficial. Então, vai pegar em todo mundo. O que a gente está vendo hoje, que o Sakamoto chamou de cascalho, é desvio de cota parlamentar. O que é isso? Para que o parlamentar possa exercer o seu mandato, estar em Brasília, visitar as suas bases, né, manter um escritório em sua base eleitoral, ele tem uma série de verbas garantidas pela Câmara, públicas. E é desvio nessas verbas. Gente, isso é o que tem de mais prosaico no parlamento brasileiro. Eu estou falando de prosaico porque você já teve uma série de escândalos. Você já teve o escândalo do desvio das passagens aéreas, que teve deputado que apareceu pagando passagem com dinheiro público para namorada, que teve deputado aparecendo pagando com dinheiro público passagem para a família inteira, para ir para fora, para ir para Disney, para ir para Paris, para ir não sei o que. É um escândalo que foi revelado pelo portal Congresso em Foco, ó, lá atrás. Aí você tem deputado que dizia que comprava terno, mas na verdade estava fazendo não sei o quê. É, assim, uma das coisas mais comezinhas no exercício do mandato parlamentar. E é nisso que foram pegos, ou que estão sendo investigados, para usar o termo mais correto e respeitoso, o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PR, e o deputado Carlos Jordi, né, que é uma espécie de pitbull da ala mais ruidosa da extrema-direita. Agora, tem um diálogo aqui, eu vou pedir licença para o nosso telespectador, porque claro, né, a suspeita de que era usada uma empresa de fachada de locação de veículos para depositar o dinheiro, fingindo que esse veículo estava prestando serviço para a Câmara dos Deputados, e depois esse dinheiro voltava para os parlamentares, né? Veja só o que acontece aqui num dos diálogos entre a empresa, né, integrantes da empresa, né? Vou ler para você textualmente o que está na decisão do ministro Flávio Dino. Abro aspas. Além disso, a menção expressa a uma quantia destinada ao deputado, conforme trecho da mensagem. Aí vem. Ele está de férias. Mandei para ele pagar umas coisas. Disse que ia pagar na semana, não sei o quê. Aí fica difícil. E aos pagamentos por fora. Segunda-feira. E o deputado vai vir segunda, aí eu vou ver com ele para pagar o outro por fora, tá bom? Na segunda-feira, tá? E segunda-feira tá todo mundo aqui, eu vou ver com ele, tá bom? Tô te mandando o print. Esses diálogos, gente, me lembraram, sinceramente, sabe aquela conversa que virou escândalo nacional da Larissa Manoela mandando um áudio? Pai, será que você pode me fazer um Pix para eu poder comprar aqui um milho, um mate na praia? Quando eu li isso aqui, a minha cabeça foi diretamente nisso. Que isso aqui... Então, ele tá de férias, mandei para ele pagar umas coisas, disse que ia pegar na semana, não sei o quê, aí fica difícil. Segunda-feira o deputado vai vir aqui e aí eu vou pagar o outro para ele por fora. Assim, é difícil falar em perseguição com um diálogo tão cristalino, resta estabelecer exatamente quem recebeu o quê. Os valores são brutais, voltando aqui para a textualidade da investigação da Polícia Federal, já na abertura, o ministro Flávio Dino, né, faz questão de estabelecer que um assessor do PL, ou seja, da liderança do PL, movimentou um total de, olha só,
R$11.491.410,77. Ele ainda pegou desses 11 milhões que ele recebeu, isso em créditos, repassou 11.486.754,58. Ou seja, ele dos 11 milhões que recebeu, 11 milhões 491 que recebeu, repassou 11 milhões 486. Ficou pouquíssimo. A explicação, segundo me informaram, a vocês que acompanharam o noticiário aí com mais atenção, eu tive compromisso aqui hoje durante o dia, é de que a explicação é de que esse, além de ser servidor da Câmara, do PL, ele teria uma distribuidora de bebidas. Das duas, uma. Ou uma distribuidora de bebidas muito bem sucedida para girar 11 milhões entre os anos de... Olhando aqui de novo no processo, para trazer para quem está em casa a informação mais correta possível, foram 11 milhões e 400 mil girando entre os anos de 2023 e 2024, ou seja, né, em coisa ali de, vamos ser muito benevolentes, né, 24 meses uma distribuidora de bebidas fazer 11 milhões de reais, ó, tá de parabéns. Agora, ela repassar 11 milhões e 400 mil reais, receber 11 milhões 490, repassa 11 milhões 486, que capital de giro é esse, né, Sakamoto? É uma coisa, assim, impressionante. Isso é um assessor. Outro assessor são 2 milhões, outro assessor é 4 milhões. Então, assim, usando pessoas interpostas, né, o que a gente antigamente chamava de laranja, né, para fazer o caminho do dinheiro, e uma empresa para trazer o dinheiro de volta, teria se desviado aí quantias milionárias da Câmara dos Deputados ao longo dos últimos anos. Realmente, para devolver para vocês, pedindo desculpas por ter me alongado, mas eu realmente achei esse diálogo muito cristalino. O deputado vai passar aqui, eu vou pagar, ele está de férias, né? Passei um dinheiro para ele pagar algumas coisas, lembrei muito da Larissa Manoela pedindo Pix para o milho na praia, e que 400 mil reais em dinheiro vivo em casa, realmente, e o deputado falou, quem que guarda dinheiro vivo lacrado em casa, dinheiro se for ilícito, deputado, não é boa, líder, e eu gostaria de ressaltar que o líder do PL é uma pessoa muito solícita, atende a todos com educação, é uma figura dentro do partido das mais vocais e capacitadamente vocal. Mas, assim, líder, tem que lembrar do companheiro do partido, do primo de um companheiro de partido aliado do senhor, que jogou dinheiro vivo dentro de uma mala também lacrado pela janela, né? E aí tá claro que não era ilícito, porque eu também nunca vi gente jogar dinheiro lícito pela janela quando a Polícia Federal chega. Enfim, é pano para manga e, Natália, em muitas frentes, né? É emenda de um lado, é verba parlamentar no outro. Os 4 anos do governo Bolsonaro, as pessoas falavam, não teve operação da Polícia Federal porque a corrupção acabou. Tá aí, né? A Polícia Federal operando com autonomia, vai voltar o esquema de emenda milionária que vem de 2019 até 2021, desvio de verba parlamentar que se estendeu de 2023 a 2024, quando o comando da Câmara ainda era o mesmo conhecido no governo anterior. Enfim, vem por aí, gente. Vai ser animado o ano que vem inteiro também. São muitos pontos a serem explicados. Mas só para aproveitar o gancho da Dani, Nath, juro que eu não vou demorar, mas só uma piadinha da Larissa Manoela, porque, cara, quando ele falou isso, eu não lembrei da Larissa Manoela, quando eu li isso, mas eu lembrei do Aécio, que é quase isso, né? É bem parecida com a questão da Larissa Manoela. O Aécio, quando pediu 2 milhõezinhos para o Joesley Batista, e aí ele falou também com aquela tranquilidade, pedindo 2 milhas pro Joesley Batista, o dono da JBS, né? Pô, você vai me dar uma ajuda do caralho, né? Textualmente, não tô inventando, foi a frase que ele falou. E aí o pessoal vai lembrar que tava ele e o Joesley discutindo quem é que ia pegar o dinheiro, e o Aécio fala, daquela declaração que ficou antológica, né? Tem que ser um que a gente mate antes de fazer a delação, né? E exatamente na mesma linha, assim, de tratando dinheiro como se fosse, eu preciso de um dinheiro aí, você pode me emprestar 2 milhões, né? Por umas questões, né? E vai.
Não, e é muito interessante quando vocês trazem esses exemplos, porque eu acho que ajuda a gente a ilustrar, e a Dani foi muito feliz em reforçar que a gente está falando de outra questão que não as emendas parlamentares. Queria até destrinchar um pouco mais aqui com a Carla para a gente trazer para a nossa audiência. Estava puxando aqui justamente o que são esses valores das cotas parlamentares, a gente vendo aqui que o valor mensal disponibilizado para parlamentares do Rio de Janeiro, como o Jordi e o Sóstenes no caso, é de R$41 mil aqui no caso. Sóstenes ainda tem direito a um adicional mensal de cerca de R$ 1.353 por ter o cargo de líder do partido na Câmara. Quando a gente vê essa estrutura, Carla, e além também do fato de que a gente está ouvindo muito aqui ao longo da notícia, assessor aqui, assessor lá, é toda uma estrutura que a gente não vê em outros países. Isso tudo gera uma discussão que não tem a mesma estrutura no caso da fiscalização disso, né? Não, a gente tem ali no Congresso, né, os gabinetes, eles têm ali para número X de assessores, acho que se não me engano são 25 assessores com salários altos, aí tem essas cotas, o auxílio paletó, que a Dani lembrou, tem um outro auxílio de gasolina, carro, enfim, tem uma série de privilégios mesmo, né? Porque são medidas que você pensa assim, cara, qual outro trabalhador, que outra empresa concede tantos benefícios a alguém? E nesse caso a gente está falando de serviço público, né? Pessoas eleitas para prestar contas e para representar o povo brasileiro. E quando a gente pensa que, nossa, imagina você ter um gabinete que você pode contratar 25 pessoas com determinados salários, você tem um salário alto e você ainda tem cota paletó, você tem um salário alto e se você não tem carro, porque no caso do Senado, todos os senadores têm um veículo à disposição, que são 81 senadores. No caso da Câmara dos Deputados, eles têm ali motoristas, tem algumas coisas, mas a frota é um pouco diferente. Mas mesmo assim, é muito alto. Outra coisa que que eu considero um escândalo, assim, se a gente for comparar com a sociedade e com outras empresas, assim, é a questão de reembolso de saúde. A gente fez uma matéria esse ano também, mostrando altos valores de reembolso de saúde, sendo que eles têm plano de saúde. No caso do Senado, eles têm um plano de saúde com uma cota vitalícia ali, né? Uma vez senador, você vai ficando com aquele plano de saúde para sempre. Que outro emprego concede algum tipo de benefício parecido com esse? Não existe. Então, de fato, tem um outro quadrado, mas que precisa ser discutido, mas que é muito difícil ser discutido, Natália, que a gente fala muito, que é a reforma administrativa, o Brasil dos Privilégios, que ao longo desse ano o UOL, inclusive, fez uma série de matérias fazendo a propaganda, inclusive a gente acabou de ganhar um prêmio aqui, uma reportagem da Amanda Rossi e do Matheus Coutinho, por uma questão de Brasil dos Privilégios em cotas da AGU. Mas assim, a gente tem esse Brasil dos Privilégios da máquina pública como um todo, e se a gente olhar para o Congresso, a gente tem vamos pensar como emprego, para fazer essa relação para ficar mais fácil, um emprego que tem um salário alto para o padrão brasileiro e com uma série de privilégios para esse gabinete e para esses parlamentares. Então, assim, quando a gente coloca, né, essa discussão na mesa, é muito difícil que a gente consiga tirar esses direitos já adquiridos, tanto, né, nessa questão dos servidores como um todo, mas nessa questão especificamente dos parlamentares. Porque quando a gente olha, eles mesmos decidem muitas coisas. Eu lembro lá atrás, muitos anos, teve nessa época, final de ano, acho que agora eu não vou lembrar o ano, mas faz tempo assim, mas eles aprovaram aumentos assim na calada da noite para eles mesmos, enfim, né, são eles mesmos que decidem esses privilégios, então fica difícil a gente pensar em como mudar essa situação. E aí por isso é tão importante que a gente busque transparência, que esse dinheiro possa ser rastreado e que eles possam prestar contas, né, e não apenas dizer que eu esqueci por um lapso e esse dinheiro estava lá guardado, como se fosse uma coisa simples de explicar. Não, discussão mais do que relevante. Carla já citou uma série de trabalhos importantes que a gente fez aqui no UOL. Cito também uma reportagem do UOL Prime, para quem quiser ter toda a lista desses privilégios, inclusive das colegas Júlia Afonso, Carolina Nogueira e Letícia Casado, trazendo justamente a conta de 15 bilhões ao ano desses deputados, trazendo a proporção desse gasto no PIB e dizendo justamente como conseguem, de certa forma, com esses privilégios, viver sem tocar no salário na faixa dos R$46 mil mensais. A gente vai para mais um intervalo, para você que está acompanhando a gente na TV, mas a gente segue no YouTube.